Eu quero falar com você sobre como atacar a causa do problema. Acho muito importante que você trouxe esse ponto, Roncalha. Só para esclarecer, esse programa ele começou pela faixa 2, né? A gente estava falando agora da população de baixa renda, mas ele começou por pessoas com renda mensal de até R$ 20.000 e dívidas que foram inscritas até o final de 2022, né? Então, até o dia 31 de dezembro de 2022, essas pessoas ficaram inadimplentes. E aí, o prazo do desenrola, pelo que eu entendi, acabou para essas pessoas também, até você me corrigir se eu estiver errada, e agora entrou numa nova etapa, que são as pessoas de baixa renda. Agora, também acho que é importante a gente explicar, antes de você trazer como atacar essa causa, como é que funciona, né? Muita gente não entende como é que funciona esse programa. Então, o acordo ele é firmado em 3 frentes, né? A União, os bancos e a pessoa que está com essa dívida, né? E qual que seria a vantagem para cada um deles? Porque é isso, né? O banco não é bonzinho. Não, não. Aqui, certamente, o sistema financeiro ele não está fazendo nenhuma caridade. Então, vamos Exatamente. dizer, a gente tem um acordo tripartite aqui, que existe o devedor, que ele tem uma dívida. Em geral, as dívidas, a maior parte delas acaba sendo recorrência de juros e também as multas que vão acumulando quando a pessoa não cumpre o pagamento. O que o governo faz? Ele oferece ao sistema bancário um fundo garantidor de operações. Então, basicamente, o governo colocou uma quantia ali. O banco, então, ele oferece um desconto. E aí o que vai acontecer? Com base nesse dinheiro que está nesse fundo garantidor de operações, o desconto que o banco oferece gera, por exemplo, o pagamento sacando o dinheiro desse fundo de operações. Então, o banco tem risco zero, absolutamente risco zero, e aquilo que o inadimplente não conseguiu honrar, o governo vai lá e garante isso. Então, essencialmente, você está deslocando o recurso fiscal para poder garantir essas operações, né, com esse desconto. E é isso que oferece essa garantia ao sistema bancário. Por isso que eu acabo não sendo muito fã desse programa, porque essencialmente a gente de novo está deslocando recurso, né, fiscal para proteger os bancos, né? Ou seja, os bancos em si eles não estão tomando essencialmente nenhuma perda. E esse ponto ele é chave, porque esses seriam créditos que os bancos já não receberiam. Dificilmente eles iriam receber, né? Então Justamente, o porque a governo está pessoa não tem condição de facilitando. pagar, né, essa dívida. Exatamente, isso aí já entra são aqueles créditos que eventualmente os bancos vendem para financeiras, vendem para agentes de cobrança e tiram isso do balanço deles. A gente teve até, se eu não me engano, foi 2021 ou 2022, se eu não me lembro, o Edu tratou disso aqui de maneira repetitiva, assim, de tamanho descalabro que foi, que o Guedes vendeu uma carteira do Banco do Brasil, se eu não me engano, era algo em torno de 3 bilhões de reais, ele vendeu por 300 milhões de reais, né, que era essa carteira de dívida acumulada, que era de inadimplentes. Então, veja, vendeu por 10% do valor daquilo que poderia ter ganho, exatamente porque o banco não tem, né, muita expectativa de receber isso. Então ele passa para alguém que tem o poder de ir lá cobrar, né, protesta o devedor e vai atrás desse dinheiro. Então para os bancos é excelente poder aliviar e limpar esse balanço deles dessas dívidas, né? Só que, qual que é a jogada? Como o endividamento continua, o banco está só substituindo uma dívida velha, que ele dificilmente iria receber, por uma dívida nova, né, que continua com essas taxas exorbitantes que a gente ainda não atacou, que é mexer no spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga para pegar o dinheiro e aquilo que ele cobra, né, do credor, do devedor, desculpa, da gente que vai lá pegar dinheiro com o banco. Ou seja, esse spread é gigantesco aqui no Brasil. Então a gente está falando, né, de uma diferença muitas vezes de 50%, 60%, até 90%, tá, de ganho nessas operações com pessoa física que o banco tem, a depender do poder, né? Tem muito banco regional, ali tem banco local que tem muito poder numa cidade pequena e tal, ele acaba cobrando taxas exorbitantes. Então esse problema ele não é atacado ainda. Então por isso é um primeiro passo, é um paliativo, mas como os próprios dados da Serasa evidenciaram essa semana, o endividamento ele passou de 71,4 milhões para 71,9. Então ele cresceu o nível não apenas de endividamento, mas de pessoas inadimplentes. Esse é o dado. Então,
Aí fica a dúvida, né, Gabi? A gente ainda não tem os dados, até acionei o Ministério da Fazenda para ver se a gente consegue esses dados mais detalhados do programa Desenrola. Imagino que o ministro Fernando Haddad vai divulgar isso em breve, mas a gente tem que entender se o programa não está sendo efetivo ou se ele está impedindo que o aumento seja maior. Tá? Ele pode estar só controlando ali o aumento do endividamento, ou seja, na ausência do Desenrola é possível que esse número de CPFs negativados, né, que estão inadimplentes, estão com nome nessas agências aí de crédito, né, no Serasa e tal, SPC, eles estariam maiores. Tá? Mas a gente ainda não tem como falar, porque obviamente o programa ainda está em movimento, então esses dados precisam ser ainda compilados e analisados. Com certeza.